Olá, começando a nossa live de hoje. Estou um minutinho aqui adiantado para aguardar as pessoas que vão entrar daqui a pouco. Já está preparada? Roselaine, a primeira a entrar. Como vai? Estou aguardando meu convidado que nós vamos conversar hoje na nossa live, continuando a conversa de ontem com o Gustavo sobre o equilíbrio do feminino e o masculino. O assunto é sobre a dança, né? Vamos ver se eu consigo hoje responder a mais comentários, porque vai passando rapidinho aqui e às vezes a gente está concentrado, falando, prestando atenção no que o outro está falando e fica um pouco difícil de acompanhar os comentários e de ver e dar um tchauzinho aí para todo mundo que entra. Mas desde já agradeço a participação, a presença de quem tem me acompanhado aqui no meu Instagram, pessoas que já me conhecem, pessoas novas, comentários, as divulgações. Eu quero agradecer, né, que a amiga falou para a amiga, mandou para o amigo, algumas pessoas me conhecendo agora, mas muitos aí já estão acostumados a me seguir e a entrar em contato com as coisas que eu tenho postado aqui. É a minha menina que é pontual, entrou no horário. Ah, parabéns, Maria Alice, tá aí me acompanhando sempre. Maria Alice Mateus com a Roselaine, né? Participando sempre aí. Comentem, façam perguntas que eu vou ficar atenta aqui para acompanhar e responder a cada um de vocês. A Vilma, frequente, muito bom. Gustavo já está chegando. Nós já vamos continuar a nossa conversa de ontem. A internet conectar aqui. Ótimo, já estamos conectando aqui com o Gustavo. Ei! Olá! Ei, Que Beth, tudo bom, bom? de novo nós aqui para continuar a nossa conversa. Que ótimo. Não Ajustou é? aí direitinho? Deu certo? Deu uma baixadinha no áudio aqui, mas já tô Tá resolvendo. me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tem algum barulho externo aí? Você tá ouvindo alguma coisa aqui da minha... O vídeo tá bom? Não, seu vizinho tá de novo tocando música alta, não. Tá, o meu vizinho tá tocando de novo o hino nacional. Eu não sei. Mas não tá dando pra ouvir, não. Pode ficar tranquilo. Primeiro que eu não sei nem que vizinho é, porque são vários prédios próximos e às vezes vem uma música muito alta e eu nem consigo identificar. Mas esse hino nacional eu não estou sabendo o que está acontecendo. Pode ser que estejam transmitindo alguma coisa da Ah, televisão. ontem aconteceu aqui, né? Hoje deve estar acontecendo aí. É, As cacatas, é melhor não comentar. deixa para lá, né? É outra live. Isso. Para quem chegou hoje, que não viu a nossa conversa ontem, estávamos falando aqui do equilíbrio do feminino no masculino e da importância da dança nisso. Hoje nós vamos continuar a conversa, foi muito interessante, 1 hora de conversa foi pouco, na hora que começou a esquentar, que a gente ficou mais à vontade, né? A gente ficou sem o tempo programado aí. Então, hoje nós vamos, de novo, vamos tentar responder aí os comentários. Eu até anotei o comentário do Sávio, a pergunta do Sávio ontem, né? Não sei se eles vão entrar de novo, Savoca. mas gostamos Você muito. viu se ele chegou aí? Não, eu não vi, não, acho que não. A Lu e o Sávio mandaram comentário, achei muito interessante a gente voltar nisso. Podemos voltar a alguns tópicos também, né? Eu sou a Elizabeth Patrícia, para quem está entrando no meu Instagram já me conhece, mas os seus convidados, os seus amigos ainda não me Isso, que conhecem. eu senti falta ontem, eu fiquei pensando, você não se apresentou, eu me apresentei, mas você não se apresentou, o que que você faz, o que você trabalha, sua história. Pois é, pois é. É que geralmente quando a pessoa entra, né, na live, ela tem uma certa curiosidade, eu acredito, e vai lá no Instagram e dá uma vasculhada. Ai, quem é essa aí? Por que o Gustavo tá indo aí conversar com essa?
Eu espero que vocês olhem mesmo o meu Instagram, né? Porque eu tenho uma preocupação de colocar textos e imagens, o trabalho que a gente faz, para poder colocar uma identidade, para falar um pouco, mostrar, né, um pouco dessa coisa tão complexa que são as terapias integrativas. Na verdade, não é complexo, é simples. Eu trato a pessoa como um todo. Eu sou graduada em odontologia, já faço uma odontologia biológica, uma odontologia que cuida da pessoa como um todo, né? Não é só do dente. A gente sabe que o mesmo sangue que passa na boca passa no resto do corpo, então não tem como separar isso. E ao longo da minha vida eu fui agregando especializações e outras técnicas, outras ferramentas para me dar condição de ajudar mais nesse tipo de tratamento, que é do todo. Então, a gente tem que considerar o físico, o mental, o emocional. E para a gente acessar essa parte, eu acabei indo para a medicina chinesa, a homeopatia, a hipnose, e fui agregando outras técnicas que são as terapias integrativas, porque elas se completam, elas se relacionam e se integram com a pessoa. Então, assim, o meu trabalho hoje envolve na verdade, um mundo de coisas, inclusive a dança que eu pratico, indico, né, não deixo de indicar, porque são coisas que fazem parte da nossa realidade. A realidade de quê? A realidade de estar bem, de viver melhor, de estar mais protegido das doenças. Não é não adoecer, não é isso. Mas aprender a lidar com as doenças, com os problemas que todo mundo tem, né? Então, hoje eu tenho feito palestras, cursos, essas lives mesmo, direcionadas para o autoconhecimento. Veio nesse momento agora de confinamento, em que a gente precisa ficar mais com a gente mesmo, veio a calhar, assim, como a gente diz, esse assunto. E eu tô, graças à presença de vocês também, aos convidados, podendo ajudar um pouco e desenvolver esse lado que a gente precisa tanto, né? Que é de, muitas vezes, buscar o apoio. Porque nós podemos nos tratar, nós podemos, sim, entender como é o funcionamento da nossa mente e do nosso corpo. Mas, às vezes, é necessário buscar ajuda. Então, eu estou aqui disponível, me disponibilizando para atendimento online. Atendimentos no consultório também eu estou fazendo com toda a proteção, com todos os aparatos, propés, máscara e tudo. Orientações para a pessoa que tem que ir até lá, né? Mas tanto na parte odontológica quanto na parte de acupuntura, que a gente precisa, né, desse presencial. Quando necessário, eu estou indo ao consultório. E estou em casa, trabalhando aqui na maior parte do tempo no online, nas lives e nos estudos, né? Que a gente precisa estar engatilhando aí sempre para esse tipo de trabalho. Fico muito feliz, mais ainda hoje, você ter aceitado o meu convite para a gente continuar, que eu acho que foi uma conversa tão produtiva. Fico mesmo realmente muito satisfeita de você se dispor, né, a vir aqui me ajudar um pouquinho nesse trabalho mesmo que a gente pode fazer agora nesse momento, porque a dança, claro, eu não tenho o conhecimento que você tem e essa parte precisa ser agregada, a parte prática, a parte teórica, essa visão de um profissional competente, um profissional tão elogiado que foi ontem, na live, todas as pessoas viram, aí não sou só eu que estou falando, de trazer, de costurar e integrar mais uma coisa a essas terapias integrativas que estão sempre fazendo parcerias com outros profissionais, né? Que a gente precisa estar junto nisso, porque na verdade não dá para viver sozinho, não dá para trabalhar sozinho, né? Então, muito legal a gente continuar isso hoje, porque com certeza vai enriquecer mais ainda essa informação, essa conversa aí, né, que a gente começou ontem. Achei muito bacana e estou mais satisfeita de poder aprofundar e enriquecer mais isso hoje. E você?
Bom, Se apresente tô achando novamente, ótimo. né, para as pessoas. Se Oi? apresente novamente para as pessoas que não viram Ah, eu ontem. sou Gustavo Fraga, o Gustavinho, Gucci, enfim, muitas identidades. Trabalho com dança desde o século passado, péssimo para calcular datas e épocas e anos, mas é isso. E aí comecei com folclore, com cerandeiros, tive muitos anos trabalhando lá. De lá mesmo eu descobri a dança de salão. E aí, de repente, migrei para dança de salão, acabei conhecendo a Mimulus. E hoje trabalho com a Mimulus. E, enfim, trabalho com dança de salão. E dança muito, e dança muito. Não só nas aulas, dança fora, dança, dá espetáculos para a gente sempre ir lá, né? É verdade isso. Isso aí não estou fazendo média, não, é verdade mesmo. Tantas pessoas elogiam aí. E então, você acha que a dança, vamos direto no assunto aí do feminino para a gente abrir essa conversa, né? Você acha que a dança Sim. facilita realmente o equilíbrio do feminino no masculino? Ou você tem certeza, depois do que a gente conversou ontem? Ai, ai. A dança, ela facilita a expressão do sentimento. Já diria, enfim, daqui a pouco eu falo dele. Mas eu acho que ela propõe isso, né? De você se libertar e mostrar aquele sentimento que está, talvez, aprisionado. Então, sim, é propício para trazer um equilíbrio. Às vezes não, às vezes é conflituosa. Mas isso é o papel da arte, né? Você olha para um quadro, enfim, qualquer coisa artística, cada um tem a sua reação. Uhum. Mas eu acho que a dança, sim, é um ótimo argumento para chegar nesse lugar de equilíbrio, da gente entender o nosso feminino, o nosso masculino, enfim. Com É certeza. um bom caminho, né? Como a gente estava falando ontem. Não é legal a gente viver nos extremos, apesar que é necessário que às vezes isso aconteça, que você vá no extremo e vá no outro, né? Como você contou a metáfora da varinha, pode contar de novo depois se quiser, para quem não viu, mas é importante a gente, às vezes, precisar ir em alguns extremos para que a gente conheça os dois lados para buscar um equilíbrio, um meio termo. Eu gosto de falar muito que o equilíbrio certinho não existe. O certinho, bem equilibrado, morreu, né? Não tá mais aqui. Essa variação, ela é importante. Então, assim, todos nós temos os dois lados, do feminino e do masculino. Alguns vão predominar mais o feminino, alguns vão predominar mais o masculino, independente de ser homem ou mulher. Não é interessante a gente ficar só no... Por exemplo, vamos pegar o exemplo do feminismo ou do machismo. Não é interessante a gente ficar só, né, nesses extremos ou nesse comportamento ou puxar sempre para esse tipo. Mas são movimentos que foram necessários e que têm o seu papel e têm o seu lugar também, né? Nós precisamos muitas vezes assumir o papel de estar mais no masculino sendo mulheres. Então, assim, por vários motivos, né? Isso foi necessário. Mas hoje nós temos várias oportunidades, né, nos dias atuais para que a gente consiga viver os dois lados, tanto o homem quanto a mulher. Então, eu quis muito trazer a dança como assunto disso, porque a dança traz essa expressão, né? Traz essa expressão do feminino, traz essa expressão do masculino, esse lugar, esse aprendizado que a gente falou ontem, e vamos continuar nessa conversa hoje. O equilíbrio é muito difícil, mas a gente ter ferramentas facilita muito, né? Mas o buscar o equilíbrio é sempre mais importante, né? Não é uma questão de achar, e o caminho, exatamente. Achar
é mais difícil, mas o caminho é mais importante. E a dança, por exemplo, a dança 2 e quando eu comentei, por exemplo, ontem daquelas propostas de inverter papéis, entender o que, que o outro está sentindo, empatia, Aham. isso é sensacional, né? Porque aí você realmente está num lugar que você não está acostumado a ir, que é esse lugar, ou seja, né? Como a dança de salão acaba impondo um pouco o lugar do feminino e o lugar do masculino, Uhum. que é questionável, mas enfim, para outra Polêmico, conversa, né? Muito polêmico. polêmica, Isso. Nós não queremos criar polêmica aqui hoje, mas. inevitavelmente por uma história, por uma condição social, histórica, acaba colocando, né? Vou tirar a palavra impõe, deixa eu engolir ela. Mas coloca nesses lugares. Então, sim, quando você troca um pouquinho, Uhum. por mais difícil que seja, e é difícil, você entende um pouquinho mais, e aí gera um pouquinho mais de empatia, de compreensão do outro lugar, esse lugar feminino ou masculino, independente de onde está vindo, E até né? nos. De quando Inclusive a questão da superação, né? Que é tão importante sim, a gente conseguir superação. Então, eu me colocar como condutora e fazer isso de livre e bom grado, para mim é muita superação. É muito estudo. Pra mim é. Eu acho difícil pra caramba. Não é? Você começou a falar ontem do seu trabalho nas aulas, né? Como é que você planeja? é Como é que isso. você. Eu Eu queria que acho você que falasse mais. desculpa, a gente que trabalha errado. Isso deveria ser uma coisa praticada com mais frequência, ou seja, de mudar esse lugar. Eu acho lindo, né? Repito, o trabalho dos Lindy Hoppers do mundo, por causa disso, essa troca é constante, aí você entende, não tem questão de gênero nenhuma, entendeu? É só realmente se colocar no lugar do outro, de comandante, né, de follower leader, que é muito sensacional, porque você percebe as situações ali. E especificamente o Lindy Hop te permite muita criatividade, de ambos os lados, mesmo você estando sendo conduzido. Uhum. E eu acho que em todas as danças isso deveria ser viável. Mesmo em danças que o abraço é mais fechado. É possível. Você vai ver uma bailarina de tango muito boa, o abraço está fechadinho ali, mas as pernas dela estão fazendo umas coisas muito loucas. Isso é a expressão dela, não é condução. Então, enfim, Não, divaguei legal, um pouquinho, fale mas disso. Muito interessante isso que você começou a falar. é isso. E a gente não ensina isso nas aulas, ou pelo menos ensina depois de, sei lá, 3, 4 anos. Isso não é legal. A gente precisa voltar para esse lugar de cada um entender, né, que ambos são protagonistas. Uhum. Na dança de salão não precisa ter um comandante. Uhum. Ambos são protagonistas. Uhum. Ambos. Uhum. E a gente aprende a interagir, né? A gente fala enquanto condutor. Uhum. A gente aprende muito mais, a gente vira um bailarino, um dançarino, muito mais rico quando a parceira propõe Uhum. coisas. Ou o parceiro, Uhum. sempre volta do gênero, foi o que eu falei, do meninos e meninas, é complicado isso. O Tem, vocabulário, tem, tem que aprender. sabe que eu acho o nosso vocabulário ele nos limita muito. Tem muita coisa que às vezes a gente quer expressar, mas não tem uma palavra assim que identifica exatamente, né? Até fica complicado da gente se expressar, né? E as palavras eu acho especialmente no português, não sei em outras línguas, mas eu vejo a língua inglesa às vezes tem menos gênero Uhum. do que a língua portuguesa. A portuguesa já trabalha muito com a questão do Mas tem gênero. algumas coisas. Às vezes eu apanho com isso, né? Mas, Eu sofro um pouquinho com a língua portuguesa. mas às vezes eu acho que precisa vir uma língua códiga
de extraterrestres para a gente conseguir expressar o que a gente precisa, que a gente tem que Super falar. a favor. Porque está muito limitado aqui, mesmo em outras línguas do mundo, né? A gente sabe, às vezes você não consegue expressar bem. E a expressão da dança é muito legal, né? Então, essa conversa dos corpos, olha que bacana isso, né? Sim, o corpo fala, né? O corpo, na verdade, a arte tem uma expressão muito subjetiva, mas que, se for ver bem, é muito mais clara do que essa linguagem falada, que às vezes não expressa o suficiente. Uhum. Então, a arte como um todo, mas a dança, né, que a gente, principalmente na dança A2, ontem eu tomei uma colada, depois da nossa live, com mais cuidado para falar de dança de salão, dança A2, essa discussão. Enfim, a dança A2, então, se expressa imediatamente, né? No primeiro abraço. Uhum. Eu preciso contar essa história. Eu lembro na faculdade, primeiro, segundo semestre, eu fiz educação física. E aí tinha uma matéria que chamava afetividade na educação física, se não me engano. Com Tatá. Professor Tatá, absolutamente maravilhoso. Não tem muita notícia dele, mas eu achei é absolutamente que você ia falar lindo. que Deus o tenha, mas você não sabe. Não, eu sou ateu, graças a Deus. Você não sabe, né? Também aonde que ele foi, né? Se ele já foi ou se ele ainda está. Isso, mas aí na primeira aula ele colocou tipo uma obrigação. Tipo, para vocês ganharem os pontos tais, sabe? Aquele formato tradicional de educação, você tem que fazer 60 pontos para passar na matéria. Falou assim, ó, os pontos que vocês precisam ganhar vão ser o seguinte, estão todos aqui. Chama terapia do abraço. Ele obrigou todo mundo, toda vez, obrigou, né? Mentira. Mas ele propôs que todo mundo da turma, toda vez, a partir daquele dia que chegasse na aula, dessem entre si abraços. E abraços de verdade, ele ainda mostrou, porque tem aquele abraço, né, que você empina a bundinha para não encostar os sexos, né? Não sei o quê. Não, abraço de verdade, corpo inteiro. Nossa. Aí toda aula a gente praticava isso. Isso para mim foi uma revolução. Aí você pensa assim, a pessoa da educação física está acostumada a lidar com o corpo, não sei o quê. Mentira, foi difícil para todo mundo. Muito difícil para todo mundo. Que legal. Raras, poucas exceções. Aí eu perdi um pouquinho o fio da meada, o que a gente está falando. Da dança 2, Por que eu do lembrei? abraço, né? E aí você Isso, exatamente. E é muito comum isso acontecer nas aulas, né? A gente chega nas aulas, essa questão da afetividade é confundida muito com a sexualidade. Então a gente chega lá e fala assim, encosta. Eu gosto de um termo que eu aprendi com o pessoal do Nordeste, não lembro exatamente de onde. Que é, gente, encosta, mijador no mijador. Não tem corecoré. Entendeu? Tem que encostar, abraça de verdade para dançar. Legal. E não tem. Quebra esse pudor bobo e divide bem o que é sexualidade, né, que não está naquele lugar ali da aula de dança, e o que é afetividade, que sim está naquele lugar da aula de dança. Né, que é importantíssimo. E deve ser difícil. Mas eu acho que deve ser difícil para você, muito como difícil. professor, chegar e ter que falar uma coisa dessa, né? Porque as pessoas que chegam para dançar, elas não têm essa noção. É o professor mesmo que tem que falar. E aí você, além de passar a técnica, além de passar tudo aquilo que aprendeu, né, na escola, sei lá, você ainda tem que passar questões humanas e questões de respeito, e questões de machismo ou feminismo, e tem que estar sempre atento para poder orientar sobre essas coisas, né? Para que não seja confundido, para que as informações não venham truncadas, vamos falar assim. Então, eu imagino que, né, você tem que observar muitos detalhes, até isso. Gente, vão encostar, mas a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade para encostar, né? Até venha desenvolver. Eu observo mesmo que nas suas aulas, né, você tem muito esse cuidado.
E aqueles que no início tinha aquela resistência, depois mais para frente já vão ficando mais acomodados um no outro. E aí, para a gente que é conduzida, na maioria das vezes, fica até mais fácil de entender, porque a conversa, não é isso? Eu acho que eu estou entendendo direito, né? A conversa desses dois corpos ali, que não depende de palavras, da linguagem, igual a gente estava falando, quanto mais próximo, mais perto, melhor vai ser entendido. Melhor vai ser expressado, melhor vai ter essa comunicação. Principalmente, eu estou imaginando, quando a gente pratica mais essa compartilhada, né? Essa condução compartilhada que a gente começou a falar também. Tem um lado muito interessante disso. Mas se não tiver completamente conectado ali, não tem jeito de fazer, né, Gustavo? Sim. Conectado, né? Então, peraí, deixa eu voltar. É isso, a conexão. Danças fechadas, né? Danças de abraço fechado. É isso. Quanto mais um centímetrozinho do seu corpo estiver colado com o do outro, melhor a dança vai acontecer. Melhor a comunicação vai acontecer. A comunicação tá nesse contato. Né? E tem danças abertas que o improviso e aí o olhar, às vezes, enfim, o sentimento, a percepção do outro são mais ricas. Aí entra a coisa da dança de condução compartilhada. Que eu acho lindo, eu acho de uma importância sensacional que isso tenha vindo a acontecer, que seja um movimento, é um movimento muito importante, para tirar a gente do lugar, né? Aquele lugarzinho da dança de salão, formatadinho, não sei o quê, questões de gênero muito pesadas aí, ou seja, muito importantes de serem trabalhadas, mas eu tenho dificuldade para colocar ela num lugar de dança de salão. Eu tendo ela mais para o lugar do contato improvisação, que é uma vertente lá do contemporâneo, não sei, aí já é uma área que eu não domino. Né? Não que eu domine tudo, mas essa é uma área que eu não tenho muita intimidade. Não sei, mas para mim tende para lá. Sabe? O que não é problema nenhum. É como se a gente que está acostumado a dançar a dois e a sempre se conectar de alguma forma, seja pela mão, seja pelo abraço, seja pelo olhar, seja, enfim, várias formas. De repente, vamos trabalhar uma linguagem um pouquinho diferente. Interessante. Importantíssimo para esse momento sociopolítico. Mas ainda não reconheço como o lugar da dança de salão. Lembra, a gente tem que pensar que são... Imagina, sei lá, eu chego na aula, chego lá na nossa aula, falo assim, gente, tudo que vocês pensaram de dança de salão, que foi construído socioculturalmente por, sei lá, 100, 200, 300 milênios, a gente vai quebrar, acabou. E vamos continuar chamando de dança de salão. Não. Eu acho que não faz muito sentido. Mas, enquanto forma artística, enquanto forma cultural, enquanto desafio para a gente que é da dança de salão, é absolutamente rico, é muito lindo esse trabalho. Eu sou muito fã. Aliás, beijo, abraço aí pro Samuel, adoro o trabalho dele. Mas realmente eu acho que ainda está nesse conflito de identidade. Onde que está esse lugar dessa dança compartilhada, dessa condição compartilhada? Claro, não. Eu nem comentei na intenção de falar do conflito e da coisa, né, como ela é discutida hoje. Mas justamente nessa importância de trazer hoje os dois papéis, né, de ter a possibilidade dessa expressão artística, dessa comunicação tão diferente que a gente precisa estar conectado com os nossos dois lados, com o feminino e com o masculino. Que essas duas energias, elas têm que estar muito bem ativas nesse momento.
né? Eu acho muito difícil, eu acho muito... assim, é surpreendente as pessoas que praticam isso com tanta facilidade. Eu vejo aí vocês, professores, os bailarinos mesmo, como que tem esse domínio do corpo e essa facilidade até para fazer a aula mesmo, como a aula normal a dois, a dança a dois, como conduzido, né? Condutor ou conduzido, tanto faz para vocês. Eu acho isso super difícil. Então, eu estou falando muito nisso, porque eu acho muito legal essa facilidade dessa expressão de trazer os dois lados e de mudar, né? De mudar disso, uma prática aí que traz também, volta a falar dessa expressão do feminino com tanta naturalidade. Eu vou pegar o comentário do Sábio agora, que eu acho que ele perguntou, inclusive, né? Eu vou ler de Sim. ontem, né? Ontem o Sábio escreveu o seguinte: enfim, a dança de salão é onde o feminino presente em nós se expressa e o masculino, também presente em nós, amadurece. Olha só que interessante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Poeta. É incrível, a gente falou que ele tem um lado feminino muito desenvolvido, mas sem dúvida isso. Eu acho muito interessante algumas coisas, algumas aulas de samba que eu fiz com você já numa outra linguagem, né? De misturar, de falar sobre a arte, de falar sobre a condução também. Eu achei muito interessante um dia que eu fiquei sabendo que muitos tipos de samba, lá no Rio principalmente, da dança, né? Da dança a dois, o samba de gafieira, a mulher improvisa muito. Tem muitos... O dia que eu fiquei sabendo isso, eu falei, não, tem muitos passos, tem muitas formas de dançar o samba de gafieira, que é a mulher que tem que se virar. A mulher tem que né? Ela não é conduzida para fazer isso, isso, isso. Existem aqueles momentos da gafieira que você mostra tão bem, que a gente não adianta a gente ficar esperando. Existem momentos da roda de cassino. Roda de cassino é cantada também, como a gente falou aqui outro dia, o Murilo falou. Não existe a condução. Essa participação da que acha que está sendo conduzida e de repente ela não está sendo conduzida nada, exige um movimento, um pensamento, uma tomada de decisão maior. Existe um posicionamento ali que traz a superação. Muitas vezes fez tudo errado, mas fala, olha que legal que eu fiz, né? Então, traz um enriquecimento muito grande para o corpo e para a mente de quem está ali praticando. Então, quando fala assim, condição compartilhada, eu acho que deriva esse ganho, vai derivar disso que eu estou comentando agora. Ou mudar a condução, né? Vai trazer um exercício que você consegue passar na prova, vamos falar assim. De aproveitar mais ainda o que a dança pode trazer para cada um. De respeito, né? Isso é muito bacana, né, Gustavo? Sim, porque esse contato e improvisação, enfim, ou a dança de salão com condução compartilhada, não vou entrar nesse debate. Mas é isso. Ela descobre esse lugar de respeito entre os dois. Sim. Né? Ou seja, dois corpos, independente do gênero, inclusive. Dois corpos. E a gente está se tocando, inclusive em partes que, teoricamente, a gente não costuma se tocar, porque, enfim, né, discussões já da sexualidade que eu acho realmente que são uma bobagem. É normal encostar. Né? Eu tenho uma filha pequena que, normal, ela de vez em quando encostar, né, em partes minhas, enfim. Nas partes. E vice-versa. Claro. Então, essa coisa do encostar é uma construção social, mas que a gente perde muito da questão da comunicação quando a gente se limita. Aquele abraço coladão, né? Se limita ao abraço ou a 2 beijinhos, 3 beijinhos. Então, voltando lá para a condição compartilhada, é contato o tempo inteiro, porque você só percebe o seu movimento próximo através de uma proposição do movimento do outro. E às vezes é muito subjetivo. E isso é muito rico, isso é muito artístico. Né? Porque
às vezes, a intenção. Você tem que entender a intenção do movimento do outro. Isso é uma coisa que vem acrescentar demais para a dança. Para o ser como um todo, A né? dois, Não é só a né? dança. Para o Exatamente. amadurecimento, como o Gustavo Então, o colocou. amadurecimento emocional de todos nós, para o equilíbrio, Não é? de entender, para a quebra, para tirar esse lugar, essa posição extremista do masculino e feminino, né? Porque ali não tem mais isso. São dois corpos se encostando e se descobrindo sem gênero, sem lugar, sem... Né? Adorei esse termo. Conversando, isso. Eu adoro isso. E às vezes essa conversa desequilibra para lá, depois ela volta para cá, às vezes um aumenta a voz, depois o outro aumenta de novo. É lindo. Esse trabalho é absolutamente lindo. E voltando nessa parte... Mas é só lembrar que, pode falar. Que já existia isso no contato improvisação. Né? Na dança de salão, não. E aí trazer isso para a dança de salão eu acho revolucionário. Eu acho sensacional. Eu sou muito fã desse trabalho. Tem um comentário da Tereza falando. Um amigo meu falava, né? Quando eu te encontrar, vou te dar aquele achocho delicioso. Não é arroxo, não, achocho, né? Era aquele abraço apertado. Depende da região. Achocho. Pois é, mas é muito... Voltando nessa história aí do abraço, né? Deixa eu ver. Hoje terá a dança achocho deliciosa lá em cima. Pois é. A Tereza. Tereza e Carlos ali estão, entendi. Então, nos achochos deles lá. Só no achocho. Inveja na gente, né, Gustavo? Porque nós que moramos sozinhos. Então... Sacanagem, eu tô aqui sozinho. Pois é, tá vendo? Fica fazendo inveja pra gente. Mas esse abraço, olha quanta coisa o abraço traz, né? Esse contato do carinho, esse contato do relacionamento, né? Nem sempre, gente, as pessoas que confundem, né? O contato, o interesse sexual. Então, toda vez que você vai abraçar alguém, você tá com interesse sexual, por favor, né? Você vai abraçar com carinho, você vai... O exemplo que você deu lá do seu curso, o quanto que isso transformou, mudou, tanto que isso foi difícil, né? E na dança de salão ou na dança 2, isso tem que ser medido. Tem a pessoa mais gorda, tem a pessoa mais magra, depende da idade, depende da altura, né? Olha como que as coisas têm que ser analisadas aí. Olha quantas variáveis a gente encontra para esse nosso crescimento. Estou colocando a dança novamente, né, nesse aprendizado, nesse amadurecimento pessoal, que eu gosto muito de falar, por isso que eu indico tanto, né, na parte terapêutica. E não só na parte terapêutica, na movimentação energética também, que depois eu falo. Mas pode falar do abraço aí, que tem muita coisa. Você, como professor, olhando e orientando, né, essa questão do abraço, deve ter muita conversa nisso, né, sem palavras. Como é que... Olha, a gente vê, eu comentei ontem, né, da evolução em alguns aspectos do ser menos machista, de lidar com mais respeito com a mulher. E a questão do abraço é muito parecida. Você chega lá na primeira aula, você vê a pessoa não consegue encostar o corpo. Não consegue. Entendeu? Mas daqui a 3, 6 meses, você já vê ele se soltando. Aí pronto, aí o corpo dele já se entregou para aquele sentimento que não é sexualizado, ele é só afetivo. E não tem como também dizer que não. Quando a gente dança, se eu chamei alguém para dançar, a partir do momento que eu te abracei ali, já tem uma relação afetiva. Eu sinto muito. Né? Se você não estava afim. Mas afetivo não tem como não. Agora a questão é tirar essa parte mesmo sexualizada, que não tem nada a ver. Depois, né, eu lembrei de uma história aqui. Forró, em Belo Horizonte, século passado também, 97, 98, quando eu comecei a dançar forró, a gente tinha um código muito legal. Que era assim, você ia chamar a pessoa para dançar,
você dançava 3 músicas, meio que obrigatório, mesmo que você não gostou muito de dançar. Ninguém fazia nada com ninguém, ou seja, não tinha assédio, não tinha nada, era só mesmo dançar. Uhum. E aí, se acontecer de dançar a quarta e a quinta música, você já sabia. Pronto, tá rolando uma fé. Ah, Entendeu? Era olha. muito lindo isso, maravilhoso. Ou então, às vezes, eu conversava e falava assim, não, é só porque eu gostei de dançar mesmo. Mas era um códigozinho muito interessante e muito cuidadoso, eu acho, de ambas as partes. Uhum, uhum. E Olha, tem mais gente te isso aí foi elogiando aí, ó. Gustavo é top, tornou possível minhas impossibilidades. Eu também acho que um bom professor acompanha, orienta, porque é o que você está falando aí. No primeiro dia é muito difícil. No segundo dia, piorou, né? Um mês de sofrimento, vão falar assim. Um mês. A Roselaine está falando aí, dancei muito forró no Jequitibar nessa época. exatamente, essa é um pouquinho antes, falando, mas Jequitibá também foi muito bom. A Roselaine se entregando aí. Eu já arrumei briga, inclusive, no Jequitibá. Olha só, que interessante. Pois é. Mas aí, pulando essa parte, né? Eu tava falando. Mentira. Que lembrei a história com o Jequitibá. Me Foi mal. tirou a concentração. Eu aqui elogiando o professor e vem a outra. Faltado demais, uma época assim que não era boa. Exatamente. Tá vendo o que a dança fez com você? Olha como que ela te melhorou. Viu? Ia falar justamente disso. Hoje você ajuda as pessoas a melhorarem. Justamente porque você consegue trazer esse equilíbrio, sim. É isso que eu vou voltar a repetir aqui. O equilíbrio entre o feminino e o masculino. Porque na hora que o homem consegue trazer... Eu vou falar do homem, né? Mas vice-versa. Na hora que o homem consegue, o homem que tem um lado masculino muito exaltado, que vai no forró e briga, né? Que é legal, porque vai... porque toda pelada tem que ter briga, porque tem essas coisas. A gente sabe como que é a conversa por aí, né? Não que a gente converse dessa forma, mas estou pegando exemplos assim do linguajar corriqueiro. Então, quando essa parte do masculino ela está muito mais presente, muito mais evidenciada, né? Eu acho que para dança a dois, para dança de salão, o homem que tem isso, ele acaba tendo que se desmontar. Porque há momentos em que o lado feminino tem que predominar mesmo. E tendo um professor assim equilibrado, que consegue mostrar, que brinca, que fala, que leva com uma leveza, principalmente aquela parte básica tão sofrida, aí sim você vê resultado. Por isso que você está falando dos resultados aqui, né? Por isso que as pessoas entram e te elogiam. Porque justamente a expressão do feminino é necessária. A dança, a movimentação, nos passos, né? Que mais? Que mais que a gente pode ver isso? Porque a rigidez é mais masculina, né? A flexibilidade é mais feminina. O ter que conduzir, o ter que estar ali, às vezes ele tem que dar o lugar para ouvir o que o outro está falando, para você como homem condutor vai dançar com uma mulher, ela vai entender a sua condução de uma forma, a outra pode entender diferente, né? Uma tem mais experiência, a outra tem menos experiência. E aí, uma vai fazer aquele passo com mais molejo e a outra já não vai conseguir mais entortar tanto quanto você quer que ela entorte, ou vai dar aquela rodada igual você quer que ela rode. Então tem que estar atento a isso. E isso vem muito do lado feminino, estar atento, o cuidado com o outro, né? Isso é a energia feminina presente também no masculino. Ter o cuidado com o outro, dar atenção para o outro, saber ouvir, né? Saber ouvir essa linguagem que não é falada, que não é em vocabulários, saber ouvir de uma forma expressiva e responder de uma forma expressiva. Essa programação das suas aulas, assim, você para pensar nisso, agora uma curiosidade. Isso vem automático ou como é que é? Você falou aí que você tem que colocar mais exercícios, né?
Oi, que agora é curiosidade. Sim, não, porque a gente cai numa rotina. Então, por exemplo, as primeiras aulas ali meio que são automáticas. Eu já sei o que funciona, mas de vez em quando a gente toma umas pernadas. E aí isso é muito bom e muito importante para a gente perceber que aquela rotinazinha ali não é suficiente. Funciona talvez em termos mercadológicos, mas que tem coisa para acrescentar. Então, sim, mas a partir de um certo momento, no nível de aulas, assim, lá para sexta, sétima, oitava aula, eu já conheço as pessoas. E aí, quando eu começo a conhecer as pessoas, eu começo a perceber as personalidades, ou seja, a identidade da turma, Tá que é muito heterogênea, e aí é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas que geralmente elas tendem a se unir. E aí fica mais fácil de trabalhar. Então, o andamento da aula, se vai ser mais técnico, mais afetivo, mais antimachista, enfim, eu vou me percebendo pela turma. Né? Enfim, é bem claro isso. Às vezes também tem umas turmas que são desequilibradas até para o feminino. Uhum. É difícil, mas tem, né, que são aquelas pessoas que se impõem, as mulheres que se impõem demais e ali está no lugar ao contrário. E aí você tem que dar um jeitinho, porque senão o casamento acaba logo logo. Então você tem que dar um jeito Pois é. de lidar. Né? Aí é um masculino muito presente. Aí isso é muito, desculpa rapidinho, isso é muito instintivo. Então você falou do planejamento, né? Não tem como. Chega na quarta aula que eu vou começar a entender que turma é essa, para então aí sim eu fazer um planejamento. Existe um planejamento tipo, qual o primeiro passo que você vai dar? Segundo passo, terceiro passo que a gente fez em conjunto aí na Mimos, né? Com muita conversa, muitas reuniões. Mas a partir dali é instinto, é sentimento. Você tem que perceber. Entendeu? Porque cada turma tem uma identidade. A Tereza colocou uma carinha aí, assim, sorrindo, tipo, acho que falou alguma coisa de mim aí. Falei nada, você. Morro de orgulho da Tereza e do Carlos. Tipo, alunos que eu morro de orgulho de ver dançando. Quando manda vídeo, então, quase chorei esses dias aqui em casa. Legal demais, né? Eu também adoro isso. Morro de saudade. Ter dançado, ter dançado com a Tereza como uma homenagem para o pai dela, entendeu? Essas histórias são maravilhosas. Eu vou parar de falar, senão eu vou começar a chorar realmente. Mas nós já estamos ali, né? Com o tempo já 15 minutos, né? A Magda tá falando aí, você é bom nisso, Gustavo. Minha mãe falou ali, ó, minha mãe, rostos colados. Minha mãe sempre fala, minha mãe adora ir aos bailes, né? Mas ela fala, eu não danço bolero igual vocês dançam aí, não. Na minha época era rostinho colado, é outro bolero, não é isso não. Tão bom quanto, talvez melhor. Exatamente, exatamente. Então eu vejo muitas pessoas comentando isso. Eu não sei dançar igual vocês dançam, não, vocês fazem muitos passos. Realmente, eu acho assim, teve uma fase da dança que valorizou muito mais isso, né? Do contato. Hoje tem muitas pessoas, não estou falando que são todas, né? Eu vejo assim, bailes, ou no Odara mesmo, outro dia eu estava comentando. Como as pessoas rodam muito, às vezes faz muita firula, faz muito. E o dançar mesmo, e o estar junto mesmo, fica faltando. Às vezes a pessoa fica ali 2 músicas inteiras rodando, preocupada em fazer passo, em aparecer e tal. Então a gente sempre vê um casal ou outro assim, né? E aí, cadê aquele negócio juntinho? Cadê aquela coisa do ficar balançando só ali, né? De um entendendo o outro. Isso acaba se perdendo quando a pessoa vai muito para a técnica, eu vejo isso, né? Mas, enfim,
Voltando a falar da energia aqui, que eu queria chamar atenção para isso. Lógico, puxando a sardinha para o meu lado aí, para a parte terapêutica, né? O que acontece? A energia que a gente trabalha, por exemplo, na acupuntura, que é energia vital, energia que circula, né? Uma energia elétrica que está nos nossos corpos, ela também é falada na Ayurveda, lá, na yoga e nos chakras, e é falado em outros tipos de tratamentos, inclusive, como essencial para a nossa vida. E eu uso muito a medicina chinesa, porque é a minha base, então a minha linguagem, né, vai para esse lado. Mas, assim, a gente fala que a energia ela não pode parar, ela não pode ficar estagnada. Quando a energia para em algum desses meridianos que percorrem o nosso corpo, aí vem a doença, aí vem a dor. Imagine um rio que está descendo e irrigando várias plantações. Ele passa por várias fazendas. Aí lá em cima, no alto da montanha, cai uma árvore e forma uma barreira. A água vai ficar represada ali. A água represada, ela tem muita força, porque ela quer continuar o percurso dela. Então, ela vai inundar aquela parte que está represada, né? A nossa energia é muito forte. Se ela for represada em algum lugar, ela vai inundar aquele lugar e vai causar ali problemas. Lá embaixo, nas outras plantações, vai faltar água, vai faltar energia. Então, a gente vai ter um problema lá também. E aí, enquanto aquilo está represado, o problema está aumentando lá embaixo. O que a acupuntura faz? Não só a acupuntura, né? Já falei aqui de técnicas de medicina chinesa. Algumas ginásticas, a puntura, a massagem nos pontos. Qual que é o objetivo? É liberar essa barreira. Eu tiro a árvore que estava ali represando a água e a água volta a fluir. No primeiro momento vai demorar para voltar tudo ao normal, né? Não vai ser imediato assim. Mas aos poucos aquela água vai voltar para o curso dela e toda a natureza ali vai ser beneficiada. No nosso corpo é assim. Nós temos estagnações por diversos motivos, até por passar raiva. Isso fica estagnado a energia do fígado, né? Vai vir um monte aí de sintomas em cima disso. Os sintomas de todas as doenças eu consigo explicar dessa forma hoje, né? Com o conhecimento da medicina chinesa. Muito bem. O que a dança faz? Põe energia para circular. Principalmente a energia do plexo principal, que é ali na região dos chakras, a região principal, que outras pessoas usam outros termos. Olha como isso é importante. Eu vejo na minha prática de consultório hoje, as pessoas que fazem acupuntura comigo e praticam a dança, elas têm um resultado muito melhor. Elas têm de tratamento, de resultado, e mais rápido mesmo, do tratamento. Sem dúvida, existe um alinhamento dessa energia que favorece não só o mental, que a gente já sabe, que previne muito mais doenças mentais do que fazer palavras cruzadas, por exemplo, né? A dança, que te obriga a tomar decisões, né? E dançar coreografia, decorar a coreografia, mas não sei como vocês conseguem, né? Mas enfim. Enfim, mas eu queria fechar com isso, vou deixar o restinho do tempo para você. A gente tem um resultado, né? Alguém está falando, eu adoraria apresentar com você, Gustavo, ser humano sensível e cheio de personalidade. Certeza de que sua aula, a energia flui muito bem. E realmente, né? É uma energia muito boa, assim. Se apresente. Carininha. Não estou identificando quem é, não. Não sei se eu conheço. Porque tem uns nomes que vêm ali, umas fotinhas. O Silvio eu estou identificando. Mas não sei se o Silvio está falando aí, eu amo dança. O Silvio também é homeopata e conhece muito bem, e é dançarino, faz dança de salão também, pratica, né? E a gente vê resultados, né? O Silvio também é meu paciente.
E a gente usa também a dança nesse contexto, né, de estar melhor, de estar com a saúde melhor, de estar com o corpo melhor. Isso é o meu lado, né? Agora, o seu lado, você fala. Porque eu só vejo benefícios, além do divertimento, que é fundamental, né? Aproveitando aqui, Tereza falando, que já apresentou, achava que estava sem lugar, o que eu estou fazendo aqui? E agora quer apresentar todo o baile. Sem problema, Tereza, apresentamos em todo o baile, tá? Pode contar comigo. Mas voltando nesse assunto aí, e aí eu vou voltar lá para o folclore. Eu acho que as danças mais lindas e mais integrantes são as feitas em roda, né? A roda é isso, essa fluidez da energia que não para, que é eterna. E, se for pensar na ciranda, eu já vi cirandas maravilhosas, ciranda de Pernambuco, né? Cirandinha. Ciranda de Pernambuco fechando praças gigantescas. O coco de roda é muito isso, a capoeira. Enfim, essas danças que são circulares é justamente isso, né? A ideia é essa, vamos manter essa energia fluindo, eu acho absolutamente sensacional. Geralmente são as mais, se não mais bonitas esteticamente, mas as mais gostosas e prazerosas de estar, de dançar, de você pegar nas duas mãos ali que você nunca viu na vida e pra cima. Não, é lindo, é maravilhoso. Sim. A roda de cassino, né, Gustavo? A roda de cassino, claro. Você nem sabe o que você está fazendo aí, tá errando tudo, mas tá divertido, tá lindo, tá maravilhoso. E outro dia eu falei bastante aqui da roda de cassino, hoje eu não vou falar tanto não, mas terminando aqui, tá faltando uns 5 minutos só aqui. A Roselane falando, só faltava voltar a dançar. Claro, você vai voltar sim, minha paciente também. Eu vou te obrigar, vou te dar dever de casa agora, voltar a dançar. Pode começar dançando em casa aí sozinho, com os meninos aí na quarentena, né? Receita médica. Pega as lives aí, vai às aulinhas e pode ir. Você tá de para casa aí de quarentena, não tá aí no consultório, pode chegar e vou fazer prova. Quero ver o que você aprendeu esses dias de dança aí. Mas é verdade, a energia feminina, principalmente, os adoecimentos das mulheres, né? Eu indico bastante problemas de útero, tem muito a ver com essa estagnação dessa energia aí, miomas, problemas de TPM, distúrbios menstruais, menopausa, sabe? Eu indico muito a dança para isso, não só a dança 2, mas a dança livre também, né? Mas voltando aqui na roda de cassino que eu falei tanto hoje em dia, é tão legal, eu falo que é a roda da vida. Você precisa ajudar o outro precisa te ajudar. Se você, né, se ele não fizer a parte dele, você também não faz a sua. Então vem aqueles empurrões de vez em quando, alguém te pega e te puxa. Você não está sabendo direito o que você está fazendo, mas você está indo. Por quê? Porque para o funcionamento geral depende de você. Na vida, a gente está, né, nessa posição. A vida, o mundo, depende de cada um de nós. Por menor que seja o nosso trabalho, estamos todos juntos nisso aí. Como nesse momento agora. Estamos todos juntos. E olhar a roda de cassino, e olhar a roda da vida, e olhar a ciranda, e olhar o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Se você não sabe fazer a sua parte, pede ajuda. Se você vê que o outro está embananado ali, chega lá e ajuda, porque ele conseguindo, você vai conseguir também. Não é assim que funciona? Último minuto para a gente se despedir, Gustavo. Nossa, eu preciso falar. Eu ia falar durante a live e acabei esquecendo do sax. Uma fala do sax que eu acho que cabe muito aí nesse lugar, que pode ser polêmica para outros artistas, mas que a dança é a mãe de todas as artes. Porque ela só precisa de um corpo e de um sentimento. Ou seja, basta o corpo e o sentimento. Você não precisa. Outras artes são temporais, outras artes são espaciais. A dança engloba tudo. Né? E basta isso. Você não precisa nem de música. Você faz música com o pé, bate palma, se você quer música. Ou então é só dançar. É tão ritual, é tão emocional, e a dança é a expressão de tudo que a gente já fez,
em termos sociais, ou seja, se tá com fé, adorou, deu sol, vamos dançar. Se tava de luto porque alguém morreu, bora dançar. Entendeu? É isso, eu acho que Muito bom. a expressão maior do sentimento é o corpo e como ele se movimenta. Isso mesmo. Muito obrigada novamente. Até